Podem sentar, irmãos. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero primeiramente aqui agradecer o convite do irmão Jabes, a recepção do pastor Eliseu e de toda a igreja. Prazer estar aqui pela primeira vez. Eu que congrego ali na sede do setor de Pinheiros com o pastor Paulo Moraes, auxiliando ali, pregando, dando aula na escola dominical. E, irmãos, eu vou trazer nessa noite um tema, vocês já viram aí na apostila, a respeito do Espírito Santo no Evangelho de Lucas. Mas antes, nós vamos ler um trecho da Bíblia no Antigo Testamento, depois você vai entender por que a gente está lendo esse texto. Mas você vai abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 9. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizava. Então disse o povo, cada qual a seu companheiro, que é que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse, pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio, está Saul entre os profetas? Amém. Vamos mergulhar em alguns textos nessa noite, mas o texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido sobre o início do ministério do rei Saul. O rei Saul foi o primeiro rei de Israel. A bem da verdade que Deus não queria que Israel tivesse rei, mas devido ao pedido insistente do povo, à própria dureza do coração do povo de Israel, que queria imitar as outras nações, Deus permitiu que existisse em Israel um rei. E quando Deus foi escolher, esse rei escolheu a Saul. E Saul era um jovem, até então muito bem determinado e muito bem intencionado. E no capítulo 10 nós temos aqui o episódio da unção de Saul como rei. No Antigo Testamento, 3 tipos de pessoas recebiam a unção. Primeiramente os sacerdotes, também os profetas e os reis. E aqui nós temos a primeira unção real. E é curioso que essa unção, ela foi transmitida por um profeta, o profeta Samuel. O profeta Samuel, que foi um grande profeta, que foi um grande homem de Deus, ele tinha uma escola, e essa escola era uma escola de profetas, ali em Ramá. Isso é um ponto curioso, porque somente nesse trecho da Bíblia, ali durante o início da monarquia de Israel, é que nós temos menção a uma escola de profetas. Mais tarde, na história de Israel, a gente já não vê menção a essa escola. E diz o texto bíblico que quando Saul foi ungido ali por Samuel, diz o texto bíblico que o próprio Samuel tinha dito que ele seria cheio do Espírito Santo e que profetizaria. E o texto bíblico vai dizer, a partir do versículo 9, que isso, da forma como o profeta Samuel havia falado, aconteceu com Saul. No versículo 9 diz, sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. Primeiro ponto, Deus mudou naquele momento e transformou a vida de Saul naquele exato momento. Houve uma transformação de coração.
Veja bem, estamos no momento da unção dele como rei. Estamos no momento que ele está prestes a ser cheio do Espírito Santo para se tornar profeta. E nesse momento também Deus transforma o coração. Primeiro ponto que nós temos que prestar atenção aqui. A Bíblia normalmente associa a obra do Espírito Santo a uma transformação de coração, a uma transformação de caráter. Isso está registrado não só aqui, mas o próprio profeta Ezequiel também falou que o Espírito Santo seria aquele que transformaria o coração de pedra em um coração de carne, denotando ali uma transformação espiritual profunda. E quando nós vamos ao apóstolo Paulo, fica muito claro que o Espírito Santo é aquele que trabalha em nós o fruto do Espírito, a transformação do nosso caráter. Então, a operação do Espírito Santo está sim relacionada a uma transformação de vida. E aí o texto vai dizer que Deus mudou o coração dele em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Que sinais são esses? Versículo 10. E chegando eles ao outeiro, chegando Saul, chegando o grupo de Saul ali ao outeiro, ou seja, naquele espaço que era a escola de profetas, diz o texto, eis que um rancho de profetas lhes saiu ao encontro. E o que aconteceu nesse momento? O Espírito de Deus se apoderou de Saul e profetizou no meio deles. Preste bem atenção nisso, esse é um ponto bem interessante. O verbo profetizar aqui, que é um verbo hebraico bem conhecido, que é o verbo nabi, ele é um verbo que muitos hebraístas, muitos especialistas em hebraico, entendem que aqui em 1 Samuel 10:10, está retratando não uma profecia clássica, daquele tipo, assim diz o Senhor, mas sim está retratando uma espécie de falar em línguas. Por quê? Porque nesse momento, ele foi cheio do Espírito Santo, diz o texto, é bem claro, que o Espírito Santo se apoderou dele, e naquele momento ele começou a profetizar. Só que o texto não registra o conteúdo dessa profecia. É por isso que muitos hebraístas vão entender que o verbo usado aqui por profetizar, na verdade seria uma espécie de falar em línguas. Então nós temos já no Antigo Testamento, aquilo que nós vamos ver como um padrão lá na frente em Atos dos Apóstolos. Pessoas que são cheias do Espírito Santo e começam a ter uma manifestação de fala impulsionado pelo Espírito Santo. E aí o versículo 11, ele acaba provando, ele acaba reforçando essa ideia. Porque diz o seguinte, e aconteceu o quê? Como todos os que dantes o conheciam, viram, olha aqui o verbo, viram, não diz assim meramente, escutaram a profecia de Saul. Eles viram Saul agindo como profeta. Ou seja, não era só a fala de Saul que assemelhava Saul com os profetas da escola de Samuel. Também o jeito de se manifestar, o jeito corporal de se manifestar, lembrava os profetas da escola de Samuel. Esse é o ponto. Então aqui Saul não teve apenas uma fala impulsionada pelo Espírito Santo. Ele provavelmente agiu corporalmente, ele teve movimentos corporais que as pessoas olharam, viram e disseram, está Saul entre os profetas? Esse é um ponto. E aqui é interessante que os estudiosos do Antigo Testamento chamam esse processo que acontece na vida aqui de Samuel e de Saul, porque lembrando que Samuel era o profeta, e nesse momento Saul também se transforma em um rei profeta. Esse processo aqui é conhecido na teologia do Antigo Testamento como nabiísmo. Até anote essa palavra, nabiísmo. O que é o nabiísmo? Nabiísmo vem da palavra nabi,
profeta. A palavra profeta no Antigo Testamento, na língua hebraica, é nabi. E o nabiísmo seria uma primeira fase do movimento profético em Israel. O movimento profético em Israel teve duas fases. Teve essa primeira fase, onde os profetas, eles falavam palavras desconhecidas, eles se manifestavam corporalmente, cheios do Espírito Santo, em pulos e danças. E isso aqui é chamado de nabiísmo. E depois há uma segunda fase dos profetas, que são aqueles grandes profetas que nós conhecemos, que tem uma mensagem com começo, meio e fim. São aqueles profetas que têm as grandes mensagens que estão registradas no Antigo Testamento. E aí a gente pode citar vários: Isaías, Ezequiel, Jeremias, Malaquias, Jonas e tantos outros. Todos esses agiram como grandes profetas, mas numa segunda fase. Nessa primeira fase, esses profetas, eles eram muito semelhantes, ou eles manifestavam um processo muito semelhante àquilo que nós chamamos, à luz do Novo Testamento, de batismo no Espírito Santo. Eles manifestavam essa fala inspirada, essa fala impulsionada pelo Espírito Santo, no momento que eram cheios do Espírito. Estamos aí em 1 Samuel 10. Agora volte um pouquinho à Bíblia. No texto que isso acontece pela primeira vez nas Escrituras. Isso vai acontecer lá em Números capítulo 11. Abra sua Bíblia, Números capítulo 11 e acompanhe comigo. No capítulo 11 nós vamos ler a partir do versículo 24. Antes de ler, só contextualizando aqui esse texto. Aqui quem governava Israel era Moisés. E Moisés, ele agia também como profeta. Moisés foi o primeiro grande profeta de Israel. Só que Moisés, ele estava sobrecarregado. O povo dava muito trabalho. O povo murmurava muito. O povo reclamava demais. E Moisés estava pensando em deixar o trabalho para trás. E aí Deus fala para Moisés: não, Moisés, eu vou te dar um auxílio. Eu vou levantar 70 homens do povo que vão te auxiliar. Só que para isso você vai reunir esses 70 homens ao redor da tenda. Tinha a tenda lá no deserto, aquela tenda num formato retangular, e aí você reúne esses 70 anciãos do povo ao redor da tenda. E diz o texto bíblico, Números 11, 24. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs em roda da tenda. Versículo 25. Então, o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, ou seja, Deus tira o Espírito, veja que o Espírito aí é E maiúsculo, se referindo ao Espírito Santo. Deus tira uma porção do Espírito Santo de sobre Moisés e distribui sobre os 70 anciãos, e o pôs sobre os 70. E o que aconteceu? Versículo 25 ainda diz: e aconteceu o que? Quando o Espírito repousou sobre eles, o que eles fizeram? Profetizaram. A mesma coisa que havia acontecido tempos depois com o primeiro rei de Israel, Saul. Aqui, com esse grupo de 70 homens, 70 anciãos, eles recebem o Espírito Santo que repousa sobre eles e eles começam a profetizar. O que é curioso aqui, irmãos? A linguagem é muito parecida com Atos 2. Inclusive, alguns verbos são até os mesmos. O Espírito repousa. E aí, como resultado desse enchimento do Espírito, eles começam a profetizar. Mais uma vez, o verbo usado aqui na Bíblia é um verbo que muitos hebraístas, inclusive hebraístas que são especialistas em hebraico, inclusive homens que não são pentecostais, que vão dizer que aqui a tradução poderia ser: eles falaram em línguas, ou eles tiveram uma linguagem
estática com X, da ideia de uma linguagem de êxtase. É curioso aqui. É curioso porque esse padrão, ele é um padrão permanente na Bíblia. Um padrão em que o enchimento do Espírito Santo leva o homem a uma manifestação física. É por isso que as Assembleias de Deus, quando vão falar a respeito do batismo no Espírito Santo, na sua declaração de fé, vai dizer o seguinte, que o batismo no Espírito Santo é acompanhado pelo falar em línguas com uma evidência física. Evidência física e inicial. Mas essa palavra física, ela é muito importante, porque há um padrão na Bíblia que a manifestação do Espírito Santo, não em todos os textos, é claro, mas em grande parte dos textos, a manifestação do Espírito Santo, do enchimento do Espírito, é acompanhada por uma manifestação física. E normalmente essa manifestação física é uma fala, mas nem sempre, ou não só uma fala, também pode ser uma manifestação corporal. O que foi exatamente o que aconteceu aqui. O versículo 26 diz o seguinte: porém no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eudade, o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda. Por algum motivo, que ninguém sabe, a Bíblia não fala, 2 homens que estavam entre os inscritos dos 70, eles não foram para a roda da tenda, eles ficaram afastados no arraial. Por algum motivo, a gente não sabe porquê, mas eles ficaram ali afastados. E diz o texto bíblico que, ainda assim, eles também receberam o Espírito Santo, o Espírito repousou sobre eles e eles profetizaram no arraial. Olha só que isso causa confusão. Espera lá, Moisés é o nosso líder, ele deu uma ordem, segundo a direção de Deus, que os 70 anciãos deveriam estar em roda da tenda. E tem 2 homens que não estão nessa roda, que estão também cheios do Espírito Santo profetizando. Aí, o que aconteceu? Versículo 27. Um moço saiu correndo e anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade estão lá profetizando no arraial. E aí o texto vai dizer que Josué pega essa dor. Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíba esses homens de profetizar no arraial. E a resposta de Moisés é maravilhosa. Moisés, versículo 29, vai dizer: tem tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta. Desde o Antigo Testamento, aquela verdade que Jesus fala em João capítulo 3 está presente. O Espírito Santo sopra onde quer. Sopra onde quer. É importante ter estrutura. A Bíblia não é contra a organização. A Bíblia não é contra hierarquia. A Bíblia não é contra ministério organizado, como nós temos no Ministério do Belém, um ministério muito bem organizado. Mas é um erro a gente achar que o Espírito Santo está restrito a um ministério organizado. O Espírito Santo sopra onde quer. Ele alcança a pessoa que ele quiser. Não é pela escolha do homem, não é pela escolha da liderança, é pela escolha do Espírito. E é por isso que Moisés, com discernimento espiritual, algo que Josué não estava tendo nesse momento. Josué, na sua juventude, já achou que aquilo era um desafio à autoridade de Moisés, e ele foi lá e queria proibir esses homens de profetizarem. E Moisés fala: não, meu amigo, eu queria era que todo o povo do Senhor fosse profeta. Isso aqui, na teologia pentecostal, nós chamamos do desejo de Moisés.
O desejo de Moisés que Israel se tornasse uma comunidade de profetas. Esse era o sonho de Moisés, um sonho que ele não viu em vida. Agora abra sua Bíblia no livro do profeta Joel. Capítulo 2, versículo 28, texto bem conhecido. Cerca de alguns séculos depois, Deus usa um homem chamado Joel para profetizar que o desejo de Moisés um dia ia acontecer. Versículo 28. E há de ser que depois, capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda carne. O que a Bíblia quer dizer aqui? O que Deus estava falando através da boca do profeta Joel? Que o Espírito Santo seria derramado, melhor dizendo, sobre todas as pessoas do mundo? Não, não é isso que o texto está dizendo. Quando diz sobre toda a carne, quer dizer que sobre todo tipo de pessoa. Filhos e filhas, jovens e velhos, senhores e servos. Ou seja, o que o profeta está profetizando aqui, falando pela boca dele, o próprio Deus, o que ele está falando aqui, é que chegaria o dia que o Espírito Santo não estaria restrito a algumas lideranças de Israel, a alguns profetas, a alguns sacerdotes ou alguns reis de Israel. Chegaria o dia que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, sobre todo tipo de pessoa, homem, mulher, jovem, velho, servo e patrão, todo tipo de pessoa. E o primeiro sinal que o Espírito fala aqui é que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas, o quê? Profetizarão. Veja a importância da palavra profecia, e como essa profecia, e como a palavra profecia sempre está relacionada à ideia do enchimento do Espírito Santo. Lembre-se que o conceito de profecia no Antigo Testamento era um conceito mais amplo do que nós costumamos achar hoje. É um conceito que engloba não só aquela profecia clássica do profeta, como Amós, como Malaquias, mas que também engloba essas palavras em línguas. E aí, essa profecia ocorre ali, alguns séculos depois de Moisés. E aí nós vamos para o Novo Testamento, entrando aqui no tema que nós temos aqui nessa noite, que é o Espírito Santo no Evangelho de Lucas. Esse mesmo padrão vai ser observado o tempo todo no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é o evangelho que mais fala a respeito do Espírito Santo. Entre todos os evangelhos é o que mais fala. A erudição bíblica nos ensina que o Evangelho de Lucas possivelmente foi o terceiro evangelho a ser escrito. Primeiramente foi escrito Marcos, depois Mateus, depois Lucas e por último João. E Lucas ele se baseou muito em Marcos. Ele próprio fala no capítulo 1 que fez uma pesquisa ampla a respeito da vida de Jesus. Uma das fontes foi Marcos. Mas tem uma diferença importante no Evangelho de Lucas em relação ao Evangelho de Marcos, que Lucas e Mateus também retratam o período da infância de Jesus. O chamado Evangelho da infância só está presente em Lucas e Mateus. Porém, Lucas, diferente de Mateus, ele vai mostrar muito a relação do menino Jesus com profetas. E é isso que nós vamos ver na noite de hoje. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. E veja comigo aqui o versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Antes da gente ler o versículo, só lembrando, chega o anjo para um sacerdote. O nome desse sacerdote era Zacarias. E ele foi fazer o sacrifício anual no templo. Lembrando que havia muitos sacerdotes na terra de Israel.
Os sacerdotes não faziam sacrifícios diários, eles se revezavam. E havia chegado o grande dia de ser o dia de Zacarias. Zacarias era um sacerdote já idoso. E diz a palavra que chega a ele o anjo do Senhor, anunciando que ele seria pai. E ele fica um tanto assim, incrédulo com essa promessa do anjo. Afinal, ele era velho, a esposa dele também já era idosa. Mas no versículo 15, o anjo vai dizer o seguinte para ele, a respeito do seu filho. O seu filho, ele será grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho, nem bebida forte, ou seja, vai fazer um voto de Nazireu. E será o quê? Cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Guarde essa palavra aí. O anjo Gabriel, falando para o sacerdote Zacarias, fala: o seu filho João vai ser um menino cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Versículo 35 agora do capítulo 1, diz o seguinte: agora é Maria. O anjo também vai falar com Maria e vai anunciar que ela está grávida e que essa gravidez é fruto do Espírito Santo. E o interessante aqui é que ela tem uma reação diferente de Zacarias. Ela tem uma manifestação de espanto, é claro. Afinal, ela era muito jovem. Possivelmente, irmãos, para vocês terem ideia, Maria deveria ter 14 ou 15 anos no máximo. Imagine para uma cabeça, porque naquela época não havia esse conceito de adolescência. Ou você era criança, ou você era adulto. A partir dos 12 anos, o menino já era considerado adulto, já tinha passado a sua infância. E Maria, com 14, 15 anos, ela recebe uma promessa que é muito linda. Puxa, você vai ser mãe do Messias. Só que ao mesmo tempo, essa promessa é um peso enorme, muito difícil de ser carregado. Porque primeiro que ela não era nem casada ainda. Ela era uma garota virgem. Se ela aparecesse grávida, ninguém ia acreditar nessa história que foi o próprio Deus que colocou uma criança na barriga dela. Segundo que, além de ninguém acreditar em sua história, ela seria totalmente ridicularizada e ela seria excluída da comunidade devido à sua gravidez escondida e que ela teria inventado ainda uma história blasfema atribuindo a Deus essa gravidez. Então, a situação de Maria era uma situação extremamente delicada. É por isso que Deus manda um anjo para anunciar ela. E o anjo diz algo bem interessante. Ele vai dizer o seguinte no versículo 35. Respondendo o anjo, disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Ou seja, Maria ficou grávida porque era uma garota cheia do Espírito Santo. A própria gravidez de Maria foi resultado do enchimento do Espírito Santo em sua vida. E resultou nela o fruto, ou seja, o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, Filho de Deus. Que maravilhoso. Mais uma pessoa cheia do Espírito. Primeiro é Zacarias, o sacerdote. Agora temos uma jovem que não é sacerdotisa, porque não havia sacerdotisa em Israel. Não era nada, era muito pobre, era da periferia de Israel, uma menina qualquer, mas uma menina muito piedosa e cheia do Espírito Santo. E essa menina piedosa e cheia do Espírito, ela fica grávida. E aí o anjo vai falar o seguinte para ela: olha, tenho outra notícia para você. Não só você está grávida, mas a sua prima, aquela sua parente mais velha, chamada Isabel, ela também está grávida. E isso também é um grande milagre, porque Isabel não podia ter filhos. E aí, o anjo fala: vá até a casa de Isabel.
o anjo dá duas notícias para Maria. Maria, você está grávida e Isabel também, e vai à casa de Isabel. E não fala mais nada. E diz o texto que Maria vai correndo à casa de Isabel. Era uma distância de 4 dias de viagem, não era uma distância pequena. Ela vai correndo à casa de Isabel. Agora vá para o versículo 41, 42. Ainda no capítulo 1. Veja como o Espírito Santo aparece em Lucas. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha, que criancinha aqui, irmãos? Que criancinha é essa? Que está na barriga de Isabel? João Batista, aquele que o anjo fala a Zacarias, o seu pai, que será cheio do Espírito Santo desde do ventre de sua mãe. E diz o texto que, ao ouvir a saudação de Maria, Isabel, o que ela sentiu? Ela sentiu que a criancinha saltou no seu ventre. Nesse momento a criancinha foi cheia do Espírito Santo. Olha que cena linda, olha que cena maravilhosa. Isabel, já grávida de mais ou menos 6 meses, já com uma barriga aparecendo, a criancinha ali no ventre dela, João Batista naquele ventre, aquele que seria o precursor do Messias, o novo Elias, cheio do Espírito Santo, sente a presença de Jesus na barriga de Maria. E diz o texto que a reação da criança foi saltar. É um salto de alegria. A Bíblia usa essa palavra, salto. Ela pode ser traduzida no grego, a partir do grego, como grande pulo. Foi um pulo de extrema alegria. E o texto vai dizer: e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Não foi só a criança que foi cheia do Espírito. Isabel também foi cheia do Espírito Santo. E qual foi o resultado do enchimento do Espírito? Veja, irmãos, como o enchimento do Espírito leva a manifestações físicas. No caso da criancinha, ela deu um salto, ela deu um grande pulo. No caso de Isabel, diz o texto que ela foi cheia do Espírito Santo, e exclamou. Exclamou. O que ela exclamou? E ela exclamou com uma voz poderosa, com uma voz grande. Ela disse o seguinte: Maria, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Isabel não sabia que Maria estava grávida. Isabel muito menos sabia que Maria estava grávida do Messias, da grande esperança de Israel. Mas naquele momento, irmãos, aqui, Isabel foi cheia do Espírito Santo e foi usada como profetisa. E virou para Maria e disse: Maria, bendita és tu entre as mulheres. Maria tinha acabado de receber uma notícia que era boa, mas ao mesmo tempo dura demais. E aí ela vem ali na casa de Isabel e ela ouve aquilo que o apóstolo Paulo vai falar aos Coríntios, que a profecia ela serve para consolar, ela serve para edificar e ela serve para confortar. E conforta Maria, né? Porque ela ouve uma palavra que lá no Antigo Testamento é dita para uma guerreira em Juízes, para Jael. É Jael que ouve da parte de Israel e do próprio Senhor que Jael era a mulher bendita entre todas as mulheres. Agora no Novo Testamento não é uma guerreira, é uma mãe. E essa mãe que vai ter Jesus é a bendita entre as mulheres. Ainda no capítulo 1, versículo 67. Aí João nasce primeiro do que Jesus, é apresentado, Zacarias volta a falar, confirma que o nome vai ser João, e o versículo 67 vai dizer que Zacarias, o sacerdote, pai de João Batista, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. João Batista, Maria, Isabel, Zacarias. Jesus está cercado de profetas. Jesus nasceu não só no meio ali dos animais, não só num ambiente extremamente pobre.
não só em condições difíceis, mas Jesus nasceu em uma comunidade de profetas, em um rancho de profetas. Jesus é o profeta por excelência, e ele nasce cercado de profetas. E agora abra sua Bíblia em Lucas, ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. O capítulo 2 já retrata o nascimento de Jesus. E lá no versículo 22, vamos ler a partir do 21. Diz o seguinte, 21, Lucas 2, 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que o anjo lhe fora posto antes de ser concedido. E cumprindo-se os dias de purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, para dar a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Só um parêntese aqui. Quando Jesus vai ser apresentado no templo, e todo menino judeu deveria ser apresentado no templo no 8º dia, que era o momento da circuncisão, a lei dizia que naquele momento era necessário fazer um sacrifício, em agradecimento pela criança. E a lei dizia que o sacrifício teria que ser de um cordeirinho, de um pequeno cordeiro. Só que as famílias extremamente pobres tinham uma regra de exceção. Elas poderiam oferecer 2 pombinhas, por exemplo. Porque pombinha você pega em qualquer lugar, você não precisa comprar. Isso mostra que Jesus nasceu numa família muito pobre, irmãos. Não era pobre, era muito pobre. Isso é bom sempre a gente lembrar, porque de um tempo para cá, tem pregador por aí dizendo que Jesus era rico, que morava na beira da praia, né? Como se todo mundo no mundo que mora na beira da praia fosse rico, né? É umas coisas malucas, assim, de gente que não lê a Bíblia. Jesus era pobre, sempre foi pobre, e nasceu numa família extremamente pobre. E aí, o texto vai continuar dizendo, quando Jesus é apresentado no templo, versículo 25, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito do Senhor, o Espírito Santo estava, o quê? Sobre ele. Veja só, mais um profeta que aparece na história, mais um. Agora um velho. Vocês já observaram o padrão aqui? Tem uma criança profeta, João Batista. Agora nós temos um velho profeta, Simeão. O Espírito Santo seria derramado sobre velhos e sobre jovens. O Espírito Santo seria derramado sobre homens e sobre mulheres, como foi o caso de Isabel. Nós temos aqui um pré-Pentecostes, irmãos. E esse homem temente a Deus, justo, estava ali no templo, orando, esperando a consolação de Israel, estava esperando a manifestação do Messias. E o Espírito de Deus estava sobre ele. Versículo 26 diz que fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. 3 coisas que nós vemos aqui na vida de Simeão. Primeiramente, ele era cheio do Espírito. Segundo, ele era um homem que recebia revelações do Espírito. Terceiro, que ele era guiado pelo Espírito. 3 coisas excelentes. Às vezes a gente acha que a manifestação do Espírito só está na segunda fase aqui, que é a revelação. Quando eu recebo uma revelação do Espírito, uma profecia, uma língua interpretada, eu fico alegre, eu fico contente, e deve ficar mesmo. É uma manifestação gloriosa da atuação do Espírito. Mas não se conforme só com isso. Simeão era guiado pelo Espírito. Simeão tinha sensibilidade para ouvir a voz do Espírito. Não era apenas uma pessoa que recebia revelações do Espírito, mas era alguém que era de fato cheio do Espírito Santo em todos os aspectos de sua vida.
Tome cuidado, porque é possível ser cheio do Espírito apenas no sentido carismático. Ou seja, tem uma vida desmantelada, tem uma vida confusa, tem uma vida totalmente entregue ao pecado, mas é usado em profecia, mas é usado em línguas, e acha que o Espírito Santo está chancelando a sua vida, e acha que o Espírito Santo está dando um carimbo de santidade. Tome cuidado, ser usado por Deus não é a mesma coisa de ter comunhão com Deus. Ciro foi usado por Deus, Nabucodonosor foi usado por Deus. Um dos sonhos proféticos mais extraordinários da Bíblia foi dado a Nabucodonosor, que era um homem pagão, que era um homem idólatra. Ser usado por Deus não quer dizer ter comunhão com Deus. Agora, que privilégio é ter comunhão com Deus e ser usado por Deus ao mesmo tempo? Que privilégio é esse, irmãos? Que é esse privilégio que Simeão tinha. E aí o texto vai dizer, versículo 27, pelo Espírito foi ao templo. Deixa eu ver o horário aqui. Opa. Acho que o meu relógio está errado. Ah, não, ok. Ainda tenho tempo. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, então ele tomou em seus braços. Eu acho essa cena linda. Porque Simeão, diz o texto que ele é velho. Uma pessoa velha tem os braços cansados. E aquele velho de braços cansados tem em seu colo, é a única vez que a Bíblia vai dizer que Jesus está nos braços de alguém. E está no braço daquele velho. E ele olha para aquela criança, ele toma em seus braços, versículo 28, e ele louva a Deus. Ele está com o Rei do Universo nos braços. Que cena maravilhosa. E diante daquela cena de ter o Rei do Universo em seus braços, ele diz, Senhor, agora pode me despedir em paz. Porque o teu servo viu o que precisava ver, os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Ele estava sendo usado como profeta. Ele estava falando coisas extraordinárias e dizendo, e pegando aquela criança e dizendo, ele aqui é para a salvação de todos os povos, não só de Israel, de todas as nações do mundo. O desejado das nações estava aqui nos braços de Simeão. Versículo 32, luz para alumiar as nações e para a glória do povo de Israel. Aí o versículo 33 vai dizer que José e Maria, ouvindo as palavras do profeta Simeão, eles se maravilharam dessas coisas que se diziam a respeito de Jesus. E Simeão os abençoou e disse a Maria. Isso também é outro ponto curioso. Olha como Simeão era um profeta usado pelo Senhor. Até aqui ele estava falando para os dois, para José e Maria. Agora ele vira para Maria, apenas para Maria, no versículo 34. Ele vai dizer para Maria o seguinte, Maria, eis que essa criança é posta para a queda e elevação de muitos em Israel. Foi justamente aquilo que Maria havia cantado. Lá no capítulo 1, no Cântico de Maria, ela agradece ao Senhor, porque o Senhor é aquele que abate os exaltados e eleva os humildes. E é justamente isso que Simeão diz, olha, essa criança, ela é posta por Deus para a queda e elevação de muitos em Israel e para sinal que é contradito, ou seja, para sinal de contradição. Jesus veio para trazer uma certa confusão. Jesus veio para mostrar a hipocrisia de muitos religiosos. Jesus veio para trazer salvação a quem o povo achava que não tinha jeito. Jesus, ele trouxe vários sinais trocados. E aí ele ainda virado para Maria, ele diz o seguinte, Maria, e uma espada transpassará também a tua própria alma. Olha, que coisa. Ele não fala isso para José. Porque quando Jesus é adulto, José já tinha morrido. Quem vai ver Jesus sendo preso, humilhado, apanhando e depois crucificado, quem acompanha toda essa cena é Maria.
sua mãe. E o profeta Simeão vira para ela e diz: Maria, uma espada atravessará a tua alma. A mesma Maria que tinha ouvido bendita és tu entre as mulheres, ouviu também uma profecia da parte do Senhor que o caminho não seria fácil, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E Maria ouvia tudo aquilo e guardava no seu coração. É muito lindo também ver essa submissão de Maria, porque ela não guardava só a profecia de bênção, ela guardava também essa mensagem de dureza, que a situação ia se fechar para ela, como se fechou realmente. E o versículo 36 vai dizer: e estava ali a profetisa Ana, mais uma, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Esta já era avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, o que na época era extraordinário. A expectativa de vida naquela época era de 30, 35, 40 anos para as mulheres. E essa mulher viveu 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e oração de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Uma outra profetisa. Então temos aqui João Batista, Zacarias, Isabel, a própria Maria, Simeão e Ana. Todos esses profetas cercando Jesus. Jesus está envolto de uma comunidade de profetas. Agora abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22. Que vai dizer o seguinte: e aconteceu que, como todo o povo como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, olha isso aqui. Mateus e Marcos registram o batismo de Jesus, tá? Mas só Lucas vai lembrar que, no momento que Jesus está sendo batizado, ele também está orando. Preste atenção nisso. Está orando. E aconteceu que, com todo o povo se batizado, ele também foi se batizar. Orando ele, o céu se abriu. O céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em quem tenho me comprazido. Olha só. Jesus também recebeu uma capacitação do Espírito Santo. Jesus como homem, porque Jesus é, como diz a doutrina clássica da cristologia, Jesus é plenamente Deus, mas Jesus é também plenamente homem. E Jesus, na condição de homem, ele também recebeu a capacitação do Espírito Santo. E ele fez isso mediante oração. Isso lembra Atos 2, que a igreja foi receber o batismo no Espírito Santo enquanto estava orando. Irmãos, não existe técnica para receber o batismo no Espírito Santo. Muita gente pergunta: o que eu devo fazer para receber o batismo no Espírito Santo? Não existe fórmula mágica. Não existe de ser só em congresso, de ser só em eventos grandes, de ser só naquele momento que o pregador chama à frente e ainda fica falando um tipo de bobagem assim: não ore, só dê glória, para o povo enrolar a língua só na glória. E aí vai achar que foi batizado. Não. Mas a única evidência que nós temos de algum padrão do recebimento do Espírito Santo, ou desse enchimento especial do Espírito, é a oração. Jesus estava orando. A igreja primitiva estava orando. Ah, mas eu já orei e não recebi. Continue orando. Deseje do fundo do seu coração. Tenha isso como meta. Faça campanha de oração em volta disso. Tenha esse desejo ardente. E aí Jesus recebeu aqui. Capítulo 4 de Lucas. Versículo 1. E Jesus,
cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Outra coisa, olha como Lucas fala do Espírito Santo, irmãos. É incrível. Agora ele mostra Jesus cheio do Espírito Santo. E esse Jesus cheio do Espírito Santo, ele volta do Jordão e ele vai, sabe para onde? Vai para o deserto. E ele vai para o deserto levado pelo Espírito. Um homem, uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo, e quando a Bíblia diz que o Espírito sopra e nos leva para onde quer, às vezes leva para o deserto também. Às vezes sai do Jordão, sai do Rio Jordão, símbolo de prosperidade, símbolo de árvores frutíferas, sai do Jordão e vai em direção ao deserto. Jesus cheio do Espírito Santo foi assim, mas no deserto ele enfrentou a tentação de Satanás e não caiu nas lábias de Satanás. Versículo 14, ainda do capítulo 4, vai dizer o seguinte: então, pela virtude do Espírito, virtude aqui pode ser traduzida também por poder. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Jesus era um homem guiado pelo Espírito. Ele ia para o deserto guiado pelo Espírito. Ele ia para a Galileia guiado pelo Espírito. Era um homem que tinha o caminhar guiado pelo Espírito. E lá na Galileia, ele entra numa sinagoga. E o versículo 17 vai dizer o seguinte, do capítulo 4 ainda: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, ou é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, impor em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, olha quanta coisa uma pessoa cheia do Espírito Santo pode produzir para o reino. Primeiro, evangelizar. A principal consequência do enchimento do Espírito vai nos levar a evangelizar. Vai nos levar a curar os quebrantados de coração. Há muita gente doente psicologicamente hoje no mundo. Há muita gente emocionalmente quebrada. Nós somos o povo de Deus que temos palavras de consolo. Nós somos o povo do Senhor que pode trazer palavra de ânimo. E aí também vai dizer, não só isso, apregoar a liberdade aos cativos. Gente cativa pelo diabo, gente cativa pelo vício, gente cativa de todo tipo. Mas podemos apregoar, podemos pregar a liberdade. A verdadeira liberdade que é encontrada em Jesus. Dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Anunciar a implantação do reino de Deus nessa terra. Jesus, como profeta cheio do Espírito Santo, fez tudo isso. E Ele quer que a gente faça também. Prova disso é o capítulo 10 de Lucas. No capítulo 10 de Lucas, vai falar que Jesus levanta 70 homens. Olha que interessante. Lembra alguma coisa? Jesus levanta 70 discípulos. Capítulo 10, versículo 1. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e os mandou adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. Aí ele vai dar várias instruções aqui. E vai dizer no versículo 9: curai os enfermos que nelas houver, e dizer-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Irmãos, esse modelo aqui é um modelo para a gente hoje. Jesus, ele é um profeta cheio do Espírito, para que a gente também seja profeta cheio do Espírito, para anunciar liberdade aos cativos,
para anunciar cura, para anunciar o reino de Deus. Pense o seguinte: cada manifestação dessa é uma antecipação da glória. Quando um corpo é curado, alguém que tem a mão mirrada, e o crente ora, e essa mão é curada, isso é um pedacinho da ressurreição. Porque vai chegar um dia que esse nosso corpo, que vai apodrecer um dia no caixão, e diz a palavra que esse corpo vai se levantar do pó, e vai ser revestido de glória, e será um corpo glorificado. Então, quando há uma cura, quando há um toque do Senhor nesse corpo hoje, mortífero, é uma antecipação da ressurreição final, irmãos. É uma antecipação do reino de Deus. E aí Jesus e os discípulos vão e fazem tudo isso. E diz o versículo 17: e voltando os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Aí Jesus fala o seguinte: olha, eu via Satanás como raio cair do céu. Essa frase um pouquinho estranha, pela forma conjugal dela. Jesus não fala, eu vi Satanás. Jesus fala, eu via. Veja como está o verbo conjugado. Eu via. O que Jesus está falando é o seguinte: enquanto vocês estavam curando, enquanto vocês estavam pregando o reino, enquanto vocês estavam anunciando as boas novas, nesse momento eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Cada vez que nós fazemos algo para o reino, irmãos, Satanás está novamente caindo do céu como um relâmpago. É essa forma que a gente perturba o inferno, é anunciando a palavra do Senhor. Aí Jesus fala: eis que eu dou poder para vocês. Poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo. Nada vos fará dano algum. Mas, cuidado. Versículo 20. Não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. É maravilhoso tudo isso. É maravilhoso ser usado poderosamente pelo Senhor. Mas Jesus vai dizer, cuidado também com essa empolgação. Porque o melhor é ter o nome escrito no livro da vida. O melhor não é só anunciar o reino. O melhor também é participar do reino. E aí, irmãos, olha que versículo interessante, o 21. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse. Se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse. Lembra um padrão aqui, né? Essa alegria aqui é um enchimento do Espírito, que leva Jesus a falar. E Jesus fala uma palavra de agradecimento. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, senão aquele a quem o Filho também o quiser revelar. Olha que maravilha. Jesus vê aquela cena, Jesus vê a empolgação dos discípulos, manda eles tomarem cuidado, mas Jesus, ele vê aquela cena e ele se alegra. E essa alegria vem do Espírito Santo. E essa alegria leva Jesus a abrir a boca em louvor a Deus, em louvor ao Pai. Irmãos, o Espírito Santo nos enche para a gente abrir a boca. Última leitura, Atos capítulo 1, versículo 8. Você viu quanto que o Espírito Santo aparece em Lucas? Aliás, antes, estava esquecendo a última menção do Espírito em Lucas. Lucas 24. Lucas capítulo 24.
Quando Jesus está falando ali com os discípulos, Jesus vai falar o seguinte: e eu perdi o versículo que eu não anotei, irmãos. Só um minutinho. Bom, no capítulo 24, Jesus, ao instruir os discípulos, vai dizer que eles seriam revestidos de poder. 49, obrigado. Estava procurando aqui, não achei. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas no versículo 48 vai dizer o seguinte: e destas coisas, pois, vós sois testemunhas. Aí Atos 1:8, para encerrar aqui. Atos 1:8 vai dizer, Jesus também falando: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Irmãos, é o seguinte, em resumo, tudo isso que nós falamos até aqui, o resumo está em Atos 1:8. Seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, seja o próprio Cristo, seja os discípulos de Cristo, todo mundo que recebeu o Espírito Santo, o enchimento do Espírito, para se tornar uma testemunha de Cristo, para abrir a boca e falar: abra a tua boca e a encherei. Quem faz isso é o Espírito Santo. Então, embora a gente fale, biblicamente falando, que é fato, que o falar em línguas é o sinal do batismo no Espírito, muito presente, mas o resultado do enchimento é a fome pela evangelização. O pentecostal é um crente que evangeliza, é um crente que não perde oportunidade para falar de Jesus, que não perde oportunidade de exaltar Jesus. Por quê? Porque recebe a virtude do Espírito Santo para ser testemunha em Jerusalém, para ser testemunha em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Então, se você também é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você naturalmente vai ser um evangelizador. É assim que o pentecostalismo cresce e vai continuar crescendo, se seguir essa palavra, seguir essa mensagem. Fique de pé, irmãos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor isso. Abra o seu coração e peça ao Senhor: Senhor, encha-me do teu Espírito, Pai. Senhor, encha-me do teu Espírito, porque